Agora vamos falar do pré-processamento de dados, uma etapa muito importante para a construção do modelo de calibração multivariada. Aqui nós vamos falar dos métodos mais comuns: centrar na média, autoescalar, normalizar, suavizar as derivadas, o método MSC e o SNV. Então, o método centrar na média, eu vou subtrair cada valor da minha matriz X, ou seja, cada ponto X e J, pela respectiva média do valor de j, ou seja, a média da minha variável. Quando eu autoescalo, além de subtrair do valor da média, eu vou dividir pelo desvio padrão da própria variável. Então, eu vou, como exemplo, vamos colocar aqui, eu vou gerar 100 pontos igualmente espaçados no intervalo de 0 até 5 e vou aplicar a esses 100 pontos uma curva, ou seja, uma reta, uma curva de primeiro grau, com coeficiente linear igual a 3 e coeficiente angular igual a 2, onde os dados estarão randomicamente distribuídos nessa curva. Vou centrar esses dados na média, tanto os dados de x quanto os dados de y, e vamos ver como que fica o perfil desse gráfico. Então, aqui eu tenho os dados de x e os dados de y. Eu montei a estrutura y com coeficiente linear igual a 3 e angular igual a 2 e os dados normalmente distribuídos. Então, por isso que eu tenho aqui a minha reta, que seria minha curva de calibração, com os dados distribuídos em torno dessa reta. Então, eu tenho aqui o x centrado na média, mantendo o y. Quando eu construo essa curva de calibração, ou seja, essa reta de regressão, ela passa pelo centro dos dados de x e de y. Então, se eu centrar os dados x na média, então eu tenho o x centrado na média, onde a média desse valor agora é igual a zero. Então, a reta vai passar pelo valor zero aqui em x. Se eu centrar os dois na média, x e y, então agora além de passar pelo zero em x, vai passar pelo zero em y também, ou seja, vai passar pela origem. Então, quando eu saio desse sistema aqui, onde eu tenho um valor de média de x e y, e venho para os dois centrados na média, eu sei que a minha reta vai passar pela origem, ou um valor próximo da origem. Então, nesse caso, eu não preciso mais do coeficiente linear, eu só trabalho com coeficiente angular. Se eu estiver trabalhando com várias variáveis, eu não preciso mais me preocupar com o coeficiente linear, com os dados centrados na média, porque eu já coloquei ele em zero, já forcei ele igual a zero, e eu só vou ter o coeficiente angular para cada uma das minhas variáveis. Então, nesse caso, não é que eu deixo de perder um grau de liberdade, eu perco sim um grau de liberdade do coeficiente linear, uma vez que eu ajustei ele para o valor igual a zero. Então, quando eu centro os dados na média, eu perco um grau de liberdade do meu modelo. A normalização, então, os métodos mais comuns de normalização é pegar cada valor da minha matriz, ou seja, cada ponto x e j, e dividir pela a norma de xi, ou seja, pela norma do meu vetor, ou seja, da minha linha, ou dividir pela área da linha. Então, eu acabo tendo cada vetor tendo uma norma, ou seja, sendo um versor na minha matriz, ou tendo uma área normalizada, uma área igual a 1. Outro processo é a suavização. Então, nesse caso, eu escolho uma janela de pontos, eu devo escolher uma janela no qual eu vou ajustar um polinômio, e logo em seguida eu vou aplicar o polinômio naquele ponto central da minha janela e estimar esse valor suavizado. Então, por exemplo, eu tenho um ponto aqui, qualquer, na minha estrutura de dados, e quando eu pego uma janela, essa janela sempre vem com valores ímpar, para que eu pegue ponto à direita, né, e à esquerda. Então, se eu tiver uma janela igual a 3, eu vou pegar um ponto à direita e um ponto à esquerda do valor que eu quero suavizar. Se eu quiser uma janela igual a 5, eu pego 2 pontos à direita e 2 pontos à esquerda. Então, por exemplo, nessa janela de 5 pontos, eu vou pegar esses 5 pontos e ajustar um polinômio. Pode ser polinômio de grau 1, grau 2 ou grau 3. O mais comum que eu utilizo é o polinômio de grau 2.
Então eu ajusto o polinômio com esses 5 pontos, logo em seguida, com os coeficientes ajustados do polinômio, eu aplico nesse valor aqui que eu tenho, né, no valor central, e estimo esse valor suavizado para o meu conjunto de dados. E eu vou fazendo isso ponto a ponto. Então essa janela vai correndo ao longo do meu espectro ponto a ponto. Depois eu pego e ajusto para esse ponto. Eu vou pegar 2 pontos à direita, 2 pontos à esquerda e calcular o polinômio e estimar esse valor. E assim por diante. Faço isso com todo o espectro. Então aqui eu tenho um exemplo do espectro original, do espectro suavizado. Se eu der um zoom nessa parte inicial aqui, do espectro original e do espectro suavizado, eu tenho essa parte ruidosa no início do espectro. E isso não é observado, ou seja, tenho sim um certo ruído, mas bem menos pronunciado nesse espectro suavizado. O que deve se tomar cuidado é que se eu tiver alguma informação, como aqui na parte da impressão digital, se eu suavizar muito essa parte do meu espectro, eu posso perder informação. Então, a suavização sempre a posteriori eu tenho que avaliar todo o meu espectro. Uma vez que eu tenho o valor suavizado, o que eu posso fazer nesse polinômio é aplicar a derivada. Então, posso ficar a primeira derivada, a segunda derivada e assim por diante. Então, quando eu aplico somente a suavização, eu não corrijo esse valor de linha de base, como se fosse o espectro ele tivesse sido tomado em cima de um valor qualquer de linha de base, ou seja, de um coeficiente linear. Então, quando eu aplico a primeira derivada, eu corrijo esse valor. Então, uma informação que antes eu tinha uma variação na linha de base, quando eu aplico a derivada, suavização com derivada, eu retiro. Então, eu faço o mesmo que a suavização, pego uma janela de pontos da mesma forma que a suavização, aplico um polinômio, só que agora, em vez de eu estimar aquele valor do polinômio, eu tomo a derivada desse polinômio e a partir da derivada eu determino o valor da derivada naquele ponto específico. E vou correndo isso também em todo o meu espectro, utilizando um tipo de média móvel. O método MSC, então nesse caso eu preciso de um espectro de referência, então eu consigo corrigir esse espalhamento multiplicativo de sinal. Preciso de um espectro de referência ou, como está descrito aqui, o espectro médio, que é utilizado na maioria das vezes quando eu não tenho um espectro de referência. E o que eu vou fazer é ajustar esse deslocamento linear e angular, ou seja, esse espalhamento de todos os espectros para que eles fiquem iguais ao espectro de referência, ou espectro médio. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu espectro médio e vou fazer um ajuste para com cada um dos meus dados, ou seja, cada um dos meus espectros no modelo de calibração e a posteriori dos modelos de teste. Então, eu determino um coeficiente linear e um coeficiente angular desse ajuste. Então, naquele exemplo que eu coloquei na aula anterior, com 3.351 pontos do espectro de infravermelho na região do médio, então aqui eu teria variáveis, então aqui eu teria 3.351 pontos nesse ajuste linear para duas amostras. Então, eu tenho a minha amostra que eu quero corrigir e a amostra de referência, ou o espectro médio. Então, o coeficiente linear, eu corrijo esse ajuste, esse offset, e o coeficiente angular, eu ajusto a inclinação, para que todas as amostras, após essa correção, tenham esse mesmo offset e esta inclinação do que a amostra de referência. Então, acaba que para cada valor x e j corrigido, né, pelo método MSC, eu vou pegar cada ponto da minha amostra que eu estou corrigindo, subtrair pelo o coeficiente linear e dividir pelo coeficiente angular. Então, eu vou subtrair por um valor, que é o coeficiente linear, e dividir por outro valor, que é o coeficiente angular. Outro método, o SNV, observe que aqui a equação é até semelhante à anterior, o método MSC e também o autoescalonamento. Só que aqui no SNV eu vou ajustar, ou seja, essa variação padrão normalizada. O que eu vou fazer é subtrair cada ponto da minha amostra, né, do meu vetor amostral, pela média daquele vetor, da minha amostra. Então, naquele exemplo anterior do espectro infravermelho de petróleo, com 3.351 pontos, então vou calcular a média desses 3.351 pontos
Então, vou dividir cada um desses pontos pela média e dividir pelo desvio padrão desses dados, ou seja, o desvio padrão desses 3.351 pontos. Então, acaba que no final eu tenho esses dados normalizados. Então, eu tenho padronizado, tenho uma variação normal desses dados. Observe que, semelhante ao autoescalonamento e ao MSC, eu vou subtrair por um valor e dividir por outro. A diferença é que no SNV esses valores é da própria amostra, enquanto nos dois outros eles dependem das amostras de calibração, ou seja, do conjunto de calibração, enquanto do SNV não. Eu padronizo amostra por amostra, independentes das demais amostras do conjunto de calibração.